Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos, ignora esse cabelo aqui, ó, para trabalharmos conteúdo, claro, questões na prática, você já está vendo aqui, ó, questões na prática de substituição, reescrita, que trabalha com valor semântico, que trabalha com aspectos puramente gramaticais, então tem um monte de coisa aí para a gente trabalhar. Pensa da seguinte forma: questão de reescrita, questão de substituição, essas questões que envolvem essa amplitude da língua portuguesa, é basicamente uma questão que pode cobrar qualquer coisa. Pode cobrar a vírgula, pode cobrar o acento, pode cobrar a crase, pode cobrar a concordância verbal, nominal, o sentido, uma palavrinha troca, pode cobrar um zilhão de coisas. É como se fosse um resumão em uma questão. E aí você vai meio com uma caixinha de surpresa, pega a questão de reescrita ou de substituição e, puf, o que temos ali? Ah, é uma questão de regência. Ah, é uma questão de concordância. É assim que funciona. Então, vamos dar uma olhadinha com calma, cada uma dessas aqui, para a gente ter uma noção da forma, como pode cair, o que pode acontecer, o que você verá em prova, beleza? Vamos lá um pouquinho, ó. Sem prejuízo do sentido original, vamos pegar nossa canetinha vermelha, peraí, sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o primeiro período do segundo parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma: no Centro Municipal de Educação Infantil, aconteceu simultaneamente 6 diferentes oficinas. Então, como ele está cobrando aqui, ó, sentido original e correção gramatical, qual é a primeira coisa que a gente analisa? A primeira análise é sempre acerca da correção gramatical, tá? Então, no Centro Municipal de Educação Infantil é um lugar, vírgula, tá certinho. Aconteceu simultaneamente é o meu advérbio, que está aqui no meio. Aconteceu o quê? 6 diferentes oficinas. 6 diferentes oficinas aconteceu? Não. O que eu teria que ter aqui? Aconteceram. Aconteceram. Essa seria a nossa construção. Por quê? Porque o meu sujeito tá aqui. Sujeito vamos pegar uma caneta, eu vou riscar o texto aqui por cima mesmo, tá? Aconteceram, do jeito que tá aqui, é o quê? É um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, mas ele tem sujeito. A estrutura seria, a ordem direta, 6 diferentes oficinas, o quê? Aconteceram. Fechou, certo? 6 diferentes oficinas aconteceram. Então, já sabe, tá errada a nossa questão. Viu que a gente nem falou de sentido original, a gente só ficou no aspecto gramatical. E aqui, ó, é uma construção, gente, é uma construção muito comum, tá? É uma construção muito comum. Aquela em que a banca coloca o sujeito depois do verbo. Então, ela pode colocar o sujeito antes ou depois, enfim, a posição que ela quiser. Mas nessa, especificamente, ela coloca esses verbos que não carregam, não precisam de complementos. É comum que a banca coloque o sujeito depois para fazer com que você acredite que aquilo que está colocado depois do verbo é o complemento do verbo e não o sujeito. E não é o caso, né? Aqui a gente tem o sujeito. O verbo acontecer, nossa, é extremamente cobrado. A banca adora esse verbo. Beleza, então está erradation. Vai para a próxima. A correção gramatical... Opa, vamos pegar a caneta vermelha, volta para a vermelha. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos caso o trecho "se é verdade que até agora" fosse reescrito da seguinte forma: verdade é que até agora, a gente vai ter aqui na linha 3, tá aqui, ó. Se é verdade que até agora o centro de gravidade foi situado fora dela. Vamos dar uma olhada desde aqui, ó. Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma revolução.
Se é verdade que até agora o centro da gravidade foi situado fora dela. E aí você trocaria, né? Verdade é que até agora o centro de gravidade foi situado fora dela. Então, ele diz que, primeiro, com relação à correção gramatical, tudo tranquilo, né? Poderia substituir por verdade é que até agora o centro de gravidade foi situado fora dela. Poderia? Poderia, ainda que tenhamos alguns advérbios ali, mas são de curta extensão, não precisaria da vírgula obrigatória, mas o sentido original é que seria modificado. Se é verdade, caso seja, traz uma dúvida, né? Aqui, ó, traz dúvida. Se é verdade que até agora é o centro. Agora, quando eu tenho verdade é que até agora, esse verdade traz pra gente a ideia de certeza. Então, a gente tem alteração de sentido, tá? Errado. Ele diz que seria mantido. Claro que não, vai ser alterado, beleza? Então, aqui, tranquilo, né? Não tem nenhum problema com relação à parte gramatical, tá? Nenhum problema com relação à parte gramatical. Nosso problema aqui está com relação ao sentido. Beleza, vamos para a nossa próxima. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados. Então, correção gramatical e sentido original seriam preservados se o trecho promessa de reinventar a educação superior fosse substituído promessa de reinvenção da educação superior, que está ali na nossa linha 3, tá aqui, ó, promessa de reinventar a educação superior. Todo o trecho, vamos ler até o final. Então, começa aqui, vem até aqui o finalzinho. Deixa eu mudar a cor, que já cansei dessa cor. Brasília tinha apenas 2 anos quando ganhou sua Universidade Federal. A Universidade de Brasília foi fundada com a promessa de reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e formar profissionais engajados na formação do país. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, as promessas, na verdade, né, os objetivos. Foi fundada com a promessa de reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e formar profissionais engajados na transformação do país. Primeira coisa, correção gramatical. Promessa disso, daquilo e daquilo outro, certo? Promessa de reinventar, entrelaçar e formar. Eu posso trocar, ó, a Universidade de Brasília foi fundada, promessa de reinventar, né? Foi fundada com, a partir daqui, ó, com promessa de reinvenção da educação superior, vírgula, entrelaçar as diversas... Não dá, né? Você percebeu? O que eu mostrei para você? A gente teve aqui... Opa, marca texto. O que a gente tem aqui? Com a promessa de... E aqui ele tem promessa de reinvenção. Aqui a promessa é de reinventar. Por quê? Porque eu vou ter o paralelismo. Entrelaçar e depois formar. Isso daqui é muito comum também, gente, em redação. Ó. Por qual razão? Peraí. Por qual razão? Porque aqui, ó, reinventar, eu tenho verbo, formar, eu tenho verbo, entrelaçar, eu tenho verbo. Se eu troco reinventar aqui, que é verbo, por substantivo, o que aconteceu? Eu fico com um substantivo e os outros 2 elementos da enumeração são verbos. Eu posso fazer isso? Não posso. Por qual razão? Eu quebro o que a gente chama de paralelismo. A gente quebra o paralelismo. Isso é muito comum eu encontrar em correção de redação também. O cara quer colocar, por exemplo, dê sugestões para diminuir a superlotação nas penitenciárias. Aí ele coloca a criação de uma política voltada para não sei o que lá, vírgula, fazer novas celas. Opa! Criação e depois fazer novas celas e buscar, não dá. Ou é tudo substantivo ou é tudo verbo.
A gente tem uma enumeração de elementos, todos eles desempenham a mesma função sintática ali, então eu não posso. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso manter nessas estruturas todas, o paralelismo. Por isso que ocorre aqui uma quebra. Na hora, quando você substitui só o trechinho, fundada com a promessa de reinvenção da educação superior. Se você vai só até ali, até a vírgula, você erra a questão, porque não relaciona com os outros elementos. Se a gente for trocar, claro que dá para trocar, só que eu teria que trocar todo o resto. Reinvenção da educação superior, entrelaçamento das diversas formas de saber e formação profissional, formação de profissionais engajados na transformação do país. Então, eu daria, claro que daria, desde que substituísse tudo, tá? Portanto, vai lá, nossa questão está errada. Não dá. Então, não é sentido original, nada disso. Aqui no aspecto gramatical a gente já percebe. Ok, tranquilation. Vamos lá, Brasil. O sentido original do texto, vamos pegar a caneta vermelha de volta. O sentido original do texto e sua correção gramatical seriam preservados caso o período com recrudescimento até massa da população fosse reescrito da seguinte forma. Por conta do agravamento da epidemia de varíola, foi promovido por Oswaldo Cruz uma massiva vacinação da população. Olha o que a gente tem aqui. Foi promovido por Oswaldo Cruz uma massiva vacinação da população. Primeira coisa, eu tenho uma voz passiva aqui, analítica, certo? Foi promovida. Quem foi promovida? A massiva vacinação da população. Então, uma massiva vacinação da população é o meu sujeito. O que eu preciso olhar aqui? O meu sujeito, ele vai me dizer, marca texto, ele vai me dizer, aqui, ó, uma massiva vacinação da população, ele vai me dizer aqui de que forma o meu verbo tem que se comportar, né? Ó. O que acontece com o verbo, marca texto, caneta. O que acontece com o verbo na voz passiva analítica? Ó, o que acontece com o particípio? O particípio vai concordar em gênero e vai concordar em número com o sujeito. Então, foi promovido uma massiva vacinação? Não, foi o quê? Promovida. Tá vendo? Essa é a segunda questão já nessa leva, em que a banca coloca o sujeito depois do verbo para tentar fazer com que você perca a referência e não consiga identificar. Então, não é foi promovido, foi promovida. A vacinação foi promovida por Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz promoveu a vacinação. Foi isso daí, certo? Então, a gente tem aqui uma voz passiva analítica. Qual é a regra da voz passiva? A gente vai ter um verbo auxiliar, que é conjugado, somado a um particípio. Esse particípio, ele é o único particípio deste universo que concorda com o sujeito. As formas nominais, elas não são conjugadas, não tem concordância com ninguém, a não ser o particípio na voz passiva analítica, que a gente vai flexionar em gênero e número, não vai conjugar. Então, a vacinação foi promovida, ou, sei lá, o remédio foi promovido, ou os medicamentos foram promovidos, ou as vacinações foram promovidas. Então, eu vou ter essa alteração na nossa voz passiva analítica apenas. Então, aqui a gente tem um problema, um erro gramatical. Claro, né? Portanto, errada a nossa questão. Questão boa também, questão boa. Se não, se você fizer a leitura muito rápida... E, ó, eu vou te falar um negócio assim. Hoje eu estava lendo uma placa que tinha um erro gramatical gigantesco. Tão gigantesco que eu fiquei chocada de não ter visto. Só que, sabe o que acontece com o nosso cérebro, com a nossa cabeça? A gente preenche lacuna. A gente encontra sentido para as coisas. Então, a gente passa o olho e entende a informação. Quando a gente entende a informação, tipo,
Beleza, cumpriu com a finalidade comunicativa, que é passar a mensagem. Então a gente segue em frente. Aí eu bati o olho, falou, nossa, que erro, né? Eu olhei assim e falei, erro? Aí eu olhei bem e falei, putz, cara, é mesmo, olha só, um erro de concordância nominal claro, uma palavra que deveria estar no plural estava no singular. Mas por que passa batido? Porque na oralidade a gente fala muito disso. Na verdade, você fala assim, pega aquelas cadeiras para mim. Não, você fala o quê? Pega aquelas cadeiras ali para mim. Cadeira. Você fala no singular, mas você está se referindo ao plural. Então é muito comum, às vezes a gente lê no singular, mas entende no plural. Por quê? Por causa dessa questão. Então, essas questões assim são comuns, que você erre, mas não porque não saiba, por falta de atenção. E a falta de atenção mata as pessoas. Verdade, né, gente? Verdade. Vamos lá, então. Próxima questão. Vamos pegar aqui, canetinha vermelha. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto, o trecho é impressionante a mudança de ânimo que uma renda fixa promove. Poderia ser reescrito da seguinte forma: a mudança de ânimo promovida por uma renda fixa é impressionante. Então, é impressionante a mudança de ânimo que uma renda fixa promove. O quê? Uma mudança de ânimo, certo? Na reescrita eu vou ter a mudança de ânimo, promovida por uma renda fixa. Então, a mudança de ânimo promovida por ela é impressionante. Então, a renda promove, a renda fixa promove, e aqui a mudança de ânimo é promovida por uma renda fixa. Então, aqui eu tenho, a renda fixa é o meu sujeito ali, né? No primeiro caso, a renda fixa promove. Agora aqui, por uma renda fixa, é o meu agente da passiva, né? Promovida ou é promovida por uma renda fixa. A gente só teve essa alteração. Não teve mudança, tá vendo? Olha o que eu falei para você em outros carnavais. Deixa eu pegar a caneta preta aqui, Correção gramatical e sentido do texto, tá vendo? Por que eu estou destacando isso para você? A gente viu agora, volta à questão anterior, sentido original do texto, sentido do texto. O que eu falei para você sobre mudança de voz? A gente deixa de enfatizar quem pratica e passa a enfatizar quem sofre a ação, certo? Aqui a gente teve um exemplo de questão para você verificar, para você ler a banca, entender a banca. O que a gente teve aqui? Uma alteração de voz. A informação, o sentido do texto muda? Não muda, a informação continua a ser a mesma, mas o sentido original. Quando eu tenho o original, eu estou destacando, enfatizando quem pratica a ação. Na reescrita, eu enfatizo quem sofre a ação. Então, eu tenho uma alteração aí com relação a essa perspectiva de enxergar só. Mas a informação é a mesma, é só o enunciador que usou uma estratégia diferente, mas a informação é a mesma. Portanto, né, para essa estrutura, a gente não vai ter alteração no sentido do texto, porque a ação continua a ser a mesma, embora a voz do verbo tenha mudado. Então, percebeu? Quando ela quer cobrar esse tipo de questão, ela deixa isso evidenciado, que é o que aconteceu aqui. Portanto, volta. Nossa questão está certa, certíssima, gente. Não tem nenhum problema aí, não, ok? Preste muita atenção. Sabe por qual razão? A gente pode, inclusive, né, entender esses pormenores, como eu falei, olha aqui, sentido original do texto e sentido do texto, tá? Ok, gente, cuidado. E tem mais uma estrutura. Peraí, já que a gente está falando disso, tem mais uma estrutura que eu quero deixar claro para você, já que a gente está fazendo um resumão aqui, Sentido do texto, sentido original e coerência. Às vezes ela cobra coerência. A coerência foge de tudo isso. A coerência é simplesmente ter lógica. A coerência é simplesmente a informação ser uma informação que não causa estranhamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. João fez a tarefa.
Beleza. Eu vou trocar fez por esqueceu. João esqueceu a tarefa. Opa, gramaticalmente tá certo? Sim. E a coerência, tá certo? Existe coerência nesse trecho? Opa, existe. As duas coisas existem aí. Você vai falar, pô, mas tá completamente diferente da ideia. Cara, a banca não falou sobre isso. Ela perguntou sobre coerência e correção gramatical. Coerência é ter lógica. Tem sentido? Tem. Então, beleza. Então, eu tenho coerência, sentido original e sentido do texto. Sem contar que, às vezes, esse sentido do texto a banca apresenta como informação, tá? Então, dicionário CESP aí para você, ok? Próxima. Seria mantida a correção gramatical do texto. Ó, correção gramatical, cita, a correção gramatical, caso o seu segundo parágrafo fosse reescrito do seguinte modo. Tá vendo? É só correção gramatical, não tá falando de sentido. Constituindo importante instrumento de abertura participativa, as audiências públicas tornam legítimas e transparentes as decisões tomadas pelas diferentes esferas de poder. Perfeito. Então, ó, legítimas e transparentes, está no plural para concordar, né, com as decisões tomadas pelas diferentes esferas do poder. Então, tá tudo correto aqui. Não tem nenhum problema gramatical? Não, tá tudo certo. Olha lá o original. As audiências públicas constituem um importante instrumento de abertura participativa que proporciona legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas diferentes esferas do poder. Aqui, ó, você vai falar, pô, mas não tem crase, mas a gente tem uma alteração bem grande aqui da estrutura, constituindo importante instrumento de poder, instrumento de abertura participativa, as audiências públicas tornam legítimas e transparentes as decisões tomadas. As decisões tomadas pelas diferentes esferas do poder são o quê? São audiências públicas, são legítimas e são transparentes. Então, não tem nenhuma alteração, embora eu tenha alteração com relação a essas estruturas, mas não é no aspecto gramatical, certo? É simplesmente estrutural.